Nesse vídeo eu vou ensinar você a como fazer o molde da camiseta. E ele vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. Espero poder ajudar e também espero que gostem. Então é isso e vem comigo! E para poder fazer essa modelagem, você vai precisar de 3 medidas. A medida do busto ou do tórax, a medida do comprimento total da camiseta e a medida das costas. As medidas para poder fazer a modelagem da manga eu não vou passar aqui, porque eu já tenho um outro vídeo que eu ensino a fazer a modelagem da manga, tá? E aí você dá uma conferidinha lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, assim que você terminar de fazer a parte das costas e a parte da frente da camiseta, certo? Bom, então pra gente começar, eu já deixei aqui alguns passos adiantados, porque eu acredito que vocês já estão ficando craque nessa técnica, né? Bom, gente, então, ó, segue aquele mesmo esquema, né, de sequência de números. Então, primeiro, ó, fiz o vértice do ângulo reto, né, aquelas duas retas, coloquei o ponto 1 lá em cima. Do ponto 1 ao ponto 2, eu vou colocar a medida do comprimento total que eu quero da camiseta, tá? Do ponto 1 ao ponto 3, lá na linha de cima, você vai colocar a medida de 1/4 do busto ou de 1/4 do tórax. Então, o que você vai fazer? Vai pegar a medida total do busto ou do tórax e vai dividir por 4. E aí, essa medida você vai jogar lá para achar o ponto 3, certo? Para achar o ponto 4, você vai pegar a mesma medida que há entre o ponto 1 e o ponto 3 e vai jogar aqui na linha de baixo, tá? Mas antes você deve esquadrar o ponto 2, daquele mesmo jeitinho que eu já ensinei nos outros vídeos, ó. Você vai esquadrar a linha lateral, fazer uma nova linha aqui embaixo, tá? E aí você vai pegar a medida de 1/4 do busto, né, ou do tórax, e vai jogar aqui, ó, partindo do ponto 2. Aí você vai indicar o ponto 4. E aí você vai ligar o ponto 3 e o ponto 4 em uma linha reta para poder fechar o retângulo. Agora, para poder achar o ponto 5, você vai pegar a medida das costas e vai dividir por 2. E aí, partindo do ponto 1, você vai jogar essa medida, tá? Lá na linha de cima e vai indicar o ponto 5. Em seguida, com um esquadro menor, ó, você vai esquadrar o ponto 5 e fazer uma perpendicular, né? Uma linha para baixo de aproximadamente 30 centímetros, tá? E aí, para achar logo em seguida o ponto 6, você vai novamente pegar a medida das costas e vai dividir ela por 6. O resultado que der, você vai somar com mais meio centímetro, né? 0,5. E aí, esse resultado você vai jogar aqui, ó, partindo do 1. E aí você vai indicar o ponto 6, esquadrar o ponto 6, igual a gente fez lá no ponto 5, e fazer uma reta para baixo de aproximadamente 10, 12 centímetros, tá? Para indicar o ponto 7, você vai descer a partir do ponto 1, 1,5 cm, tá? E aí você vai indicar o ponto 7. E então, em uma suave curva, a gente vai ligar o ponto 6 e o ponto 7, onde a gente vai poder fazer, ó, a mão mesmo, tá? Em pontilhados e depois a gente liga tudo. Então, a gente já tem a curva do decote da parte de trás da camiseta, certo? Agora, para a gente formar o ombro, vem o ponto 8. Então, para isso, você vai pegar a medida que há entre o ponto 1 e o ponto 6 e vai dividir ela por 2. E aí, você vai jogar ela aqui, ó, partindo do ponto 5, tá? E vai indicar o ponto 8. E aí, em uma linha reta, ó, você vai ligar o ponto 6 e o ponto 8 para formar a linha do ombro. Bom, o próximo passo eu deixei ele bem adiantado, onde a gente vai achar o ponto 9, o 10 e o 11, tá? Então, eu vou falar bem devagar, você vai prestar atenção, você vai conseguir entender bem certinho essa parte. Começando com o ponto 9, você vai pegar a medida das costas e vai dividir ela por 2. O resultado que der, você vai somar com mais 1 centímetro. E aí, essa medida, ó, você vai pegar a fita métrica, ó, partindo do ponto 8 aqui em cima, e com a fita em diagonal, ó, a hora que essa medida bater nessa linha aqui, você vai parar e vai marcar indicando o ponto 9. Então, por exemplo, o meu aqui deu 19 centímetros, né? Então, eu parei aqui
e indiquei o ponto 9. Em seguida, eu vou esquadrar o ponto 9, ó. Então, eu venho com o esquadro aqui, com o ponto 9 lá no cantinho e faço essa reta aqui, terminando no final da camiseta. Essa reta, pessoal, é a linha do tórax ou a linha do busto, tá? E aí, para indicar o ponto 10 é muito simples. Você vai indicar ele no encontro dessa linha aqui com a linha, né, do tórax ou do busto. Então, nesse encontro das duas é que você vai indicar o ponto 10 ali, tá? E aí, o ponto 11 também é muito simples, ó. Você vai medir a distância que há entre o ponto 8 e o ponto 10 e vai achar a metade dessa medida, tá? Você vai indicar aqui essa metade e marcar o ponto 11, certo? Então, ó, marcamos o 9, o 10 e o 11. Então, agora a gente vai formar a cava da parte de trás da camiseta. Então, ó, aqui no meu esquadro eu tenho, né, essa parte para marcar a cava, né? Então, aqui, ó, cava das costas, cava da frente. Então, como eu vou marcar a cava das costas, eu vou virar o meu esquadro, tá? E aí, ó, eu vou alinhar o ponto 11 e o ponto 9. Vou riscar e formar a cava do traseiro da camiseta. Agora a gente vai lá para a parte do decote, onde a gente vai achar agora o ponto 12. Para isso, você vai pegar a medida que há entre o ponto 1 e o ponto 6, e partindo do ponto 7, você vai descer com essa medida, tá? E aí, vai indicar o ponto 12. E em seguida, a gente vai agora formar o decote da frente da camiseta, tá? Então, eu vou apoiar a régua, alinhando o ponto 6 e o ponto 12. E o próximo ponto é o ponto 13, onde você vai partir do ponto 11 e jogar para lá 1,5 cm. Aí você vai fazer um pontinho e indicar o ponto 13. E aí, pra gente agora formar a cava da parte da frente da camiseta, a gente vai ligar o ponto 8 e o ponto 13 e terminar com o ponto 9. Para ligar o ponto 8 e o 13, eu ligo a mão mesmo, tá? Então, ó, eu venho com pontilhados e paro aqui no 13. E aí, com a régua, daquela mesma forma que eu fiz na cava de trás, o que eu faço, ó, eu acho primeiro a forminha da parte de trás e daí, ó, eu jogo aqui um pouquinho pro lado, alinhando o ponto 13 e o ponto 9. Então, vai ficar um pouquinho diferente a curva, tá? Mas é bom que elas sigam a mesma forma. E aí, então, ó, a gente vai ligar todo esse desenho, né? Todo esse contorno. Bom, agora vem aquela parte bastante importante, que é o transporte do ombro. Tem gente que eu ainda vejo que tem dúvida nessa parte, que não entende o porquê de ter que fazer esse transporte do ombro. Explicando aqui na modelagem, gente, fica bastante difícil de vocês entenderem, principalmente se você for iniciante. Mas na hora que eu for montar essa camiseta, eu vou mostrar pra vocês e vocês vão entender melhor isso. O transporte ele serve para dar um melhor acaimento lá na costura do ombro, tá? Sem o transporte, dá um defeito muito feio na peça, tá? Bom, então como que a gente vai fazer, ó? Eu vou descer 1,5 cm partindo do ponto 6, ó. Então, eu vou descer 1,5 cm e vou descer 1,5 cm também partindo do ponto 8. Ó, marquei aqui, tá? Esse pontinho primeiro que eu fiz vai ser o 14, tá? E esse aqui vai ser o 15. Feito isso, eu vou fazer agora uma nova linha do ombro, ó, ligando o ponto 14 com o ponto 15. Então, agora o ponto 8 e o ponto 6, eles vão sumir. E aí, eu vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou subir, tá? Então, eu vou subir 1,5 cm partindo do ponto 8 e 1,5 cm partindo do ponto 6.
esse ponto vai ser o 14A e esse aqui outro vai ser o 15A, tá? Bom, e aí eu vou ligar esses dois também, ó, em uma linha reta, certo? E aí vou dar, ó, continuidade aqui com eles pro lado de baixo. Certo? E aí, gente, o que acontece? Essa linha do meio, ó, eu vou eliminar ela. Ela não vai existir mais. Então, ó, eu vou apagar essa linha aqui. Agora, pra gente finalizar a modelagem da camiseta, a gente vai fazer agora um ajuste no decote. Então, a gente vai transformar esse decote num decote careca, tá? É um decote bastante conhecido e que é necessário fazer por conta da gente estar fazendo a modelagem de uma camiseta. Então, como que a gente vai fazer esse ajuste, ó? Tanto no decote das costas como no decote da frente, você vai descer 2 centímetros, ó. Então, em toda a curva, você vai marcar 2 centímetros, tá? Então, você vai fazer isso tanto em um quanto em outro, vai fazer os pontilhados e ligar novamente essa nova linha do decote, tá? Essa nova curva. E aí, ó, vai ficar dessa forma o resultado dos dois decotes. E a gente vai eliminar, ó, essa curva, essa linha de cima, que era aquela curva primeira do decote, ó. Então a gente vai eliminar ela, tá? E aí depois que você ajeitar, né, novamente as duas linhas do decote, você vai ter esse resultado. Então, por que a gente fez isso? Quando a gente vai montar a camiseta, a gente aplica a ribana, tá? Pra quem não sabe, a ribana, ela é um tipo de golinha que a gente coloca lá no decote da camiseta. E aí, pra poder aplicar ela, tem que fazer esse ajuste no decote antes, pra você não colocar a ribana, né? E aí, ela ficar aqui no limite do pescoço, ficar aquela coisa incomodando. Então, a gente faz esse ajuste antes, e aí, quando aplica a ribana, ela repõe aquela medida anterior que a gente jogou aqui, né? Que é esses 2 centímetros, tá? E aí, quando eu for ensinar vocês a como montar essa camiseta, aí eu vou ensinar certinho como saber, né, a medida certinho da ribana para poder aplicar lá na camiseta. Bom, gente, então esse, ó, é o resultado do molde da camiseta, tá? Agora vem a parte do transporte do molde, que segue aquele mesmo esquema que eu já ensinei aqui no vídeo para vocês, tá? Então você tem que separar agora a parte da frente e a parte das costas. Você primeiro vai recortar toda a volta do molde, tá? Vai pegar um papel durinho, colocar um papel craft em cima, pegar essa parte recortada e colocar em cima desses dois papéis, e aí primeiro transportar um lado e depois transportar o outro, tá? Com a ajuda de alguns materiais de modelagem. Bom, então antes de mostrar para vocês o plano de corte da camiseta, eu vou falar de duas observações bem rapidinho sobre a modelagem da camiseta. Bom, gente, eu acredito que eu posso receber dúvidas de pessoas que querem saber se pode usar o molde base da blusa e adaptar o molde da camiseta, tá? Você pode fazer isso, tá? Desde que seja uma camiseta feminina, tá? Porque aquela blusa lá são com medidas femininas. Então, assim, se você sabe fazer essa adaptação, tudo bem, você pode tentar, mas faça uma peça piloto antes, que é uma peça teste, tá? Pra ver se vai dar tudo certinho. Então, se você sabe fazer adaptação, tudo bem, tá? Aqui eu tô seguindo a risca da técnica de modelagem que eu utilizo, tá? A técnica que eu aprendi lá no meu curso de modelista. Então, pra poder fazer uma modelagem de camiseta, se faz tudo isso daqui, tá? O molde base dela, certo, gente? Então, é isso que eu quero ensinar pra vocês. E é até bom que vocês fazem e refazem todo esse processo, porque cada vez que vocês fizerem, melhor vocês vão entender como que funcionam as medidas, como que elas se encaixam, como que se formam, e isso é muito bom pra vocês, tá? Porque isso só tem a acrescentar aí pra você, principalmente se você for iniciante. E a outra observação que eu quero fazer, gente, é que como é uma camiseta, então a gente vai cortar lá na malha, né? A camiseta, ela é feita de tecido de malha, ou seja, é um tecido que estica, é um tecido que é flexível. Então, aqui na lateral, ó, ela é reta, tá? Aqui também na barra é tudo reto. Por quê?
A malha, ela estica, né, enquanto a gente veste e também ela se assenta às medidas do nosso corpo, tá? Então ela não precisa ter forma, diferente lá de quando a gente faz uma peça, né, de tecido plano que não estica, onde a gente tem que pôr pence, colocar zíper, né, para poder vestir e ficar com melhor caimento. Então, ó, a diferença do molde, geralmente a maioria dos moldes feito em malha, eles são mais retos, né, eles não têm aquelas curvas e tudo mais, tá? E aí, gente, a dica que eu dou pra vocês é que tenham cuidado, tá? Na hora que vocês vão usar uma roupa de malha, porque ela marca bastante, porque ela fica bem mais justa no corpo, tá? Então tenham essa atenção aí, tanto no fazer a modelagem, né? Tanto também como usar esses tipos de peça com esse tipo de tecido. E sobre o plano de corte, gente, ó, aqui eu tenho um molde de uma camiseta, tá? A parte da frente. Para jogar a margem de costura, ela vai ser uma margem menor, tá? Por conta da gente trabalhar com uma peça de malha, tá? Então essa margem vai ser de meio centímetro só. Então você vai jogar essa margem no decote, no ombro, aqui na cava, nas laterais e lá na barra você vai jogar 2 centímetros para poder fazer a barra. Então isso você vai fazer tanto na parte da frente quanto na parte das costas da camiseta, tá? E lá na manga também vai ser basicamente a mesma coisa, ó. Aqui nas laterais da manga você vai jogar também meio centímetro, lá na curva de cima também meio centímetro e na barra também você vai colocar 2 centímetros, tá? Então esse é o plano de corte, tá? A distribuição de margem de costura lá nos moldes. E em breve, quando eu for fazer o vídeo pra vocês de como montar a camiseta, eu explico melhor mais alguns truquezinhos de medida lá na montagem da camiseta, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero também ter ajudado vocês de alguma forma. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!